Vamos retomar as aulas do curso de Economia Regional e Urbana, agora depois do recesso de final de ano, iniciando 2021. Vamos começar a aula retomando a aula anterior da apresentação do documento do GTDN, do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento Nordeste, coordenado por Celso Furtado, que elaborou um documento chamado Uma Política para o Desenvolvimento Econômico do Nordeste. Nesse documento, Celso Furtado apresenta o diagnóstico dele sobre as causas do atraso do Nordeste em relação ao centro-sul do país, e a partir desse diagnóstico, ele vai apresentar as diretrizes do plano de ação, ou seja, quais são as linhas, os eixos que a política de desenvolvimento nordeste deveria adotar para enfrentar aqueles problemas apresentados no diagnóstico. E, finalmente, ele detalha, em seguida, as propostas específicas para o desenvolvimento do Nordeste. Nós já discutimos em aulas anteriores esse diagnóstico que ele fez sobre as causas do atraso do Nordeste. Só quero lembrar que ele constata nesse documento que o Nordeste é uma região muito pobre, atrasada, né, que seria que concentraria o maior contingente de pessoas pobres em todo o hemisfério ocidental. Quero lembrar que esse documento é de 58. Então, se refere à economia do Nordeste lá da década de 50, do pós-Segunda Guerra Mundial. Algumas das avaliações que ele faz sobre a região Nordeste continuam tendo validade e outras não. Claro, algumas transformações importantes aconteceram nesse período, não é? Também quero lembrar a vocês que ele foi convidado para fazer essa proposta para o desenvolvimento do Nordeste e depois liderar a implantação da política através da SUDENE pelo presidente Juscelino Kubitschek, conhecido JK, não é isso? Que estava, naquele momento, implementando um grande plano de desenvolvimento do país, que era o plano de metas, em que novos setores produtivos, da estrutura industrial, principalmente, de bens de consumo durável, de bens intermediários e bens de capitais, estavam sendo implantados no país. Entretanto, a quase totalidade desses novos investimentos se concentrava no chamado eixo Rio de São Paulo. E, com isso, as disparidades regionais, as desigualdades regionais entre as regiões brasileiras, que já eram muito amplas e que vinham crescendo desde o início do século XX, alcançam outro patamar, porque a região Sudeste passa a ter agora uma estrutura produtiva e industrial, muito particularmente, muito complexa e diversificada, não muito diferente daquela que existia nos países desenvolvidos. Enquanto o Nordeste ainda se mantinha com a economia de base primária, não é? Com a estrutura industrial muito defasada em relação ao Centro-Sul, em que os principais setores
produtivos, com destaque para a indústria têxtil, rapidamente estava perdendo a competição para a indústria têxtil do sul do país. E se defrontava com a situação de que estava perdendo o mercado do Nordeste para a produção têxtil do sul do país. Então, essa ideia, né, que estaria quase que se formando dois Brasis, um Brasil industrializado no Centro-Sul e um Brasil atrasado, ainda com uma estrutura bastante arcaica, no Nordeste. É importante também lembrar que essas transformações que estavam acontecendo na estrutura brasileira estavam relacionadas com aquele processo de industrialização por substituição de importações, mas que se concentrava muito na região Centro-Sul. Ainda recapitulando mais um ponto, que é o diagnóstico que Celso Furtado tem sobre o semiárido nordestino, o chamado problema da seca, né, que se apresentava novamente com muita força nos anos 50, e ele traz uma ideia que foi elaborada por um agrônomo chamado Guimarães Duque, que a seca era um problema de produção. A seca era um problema de fragilidade e de atraso da estrutura produtiva do semiárido nordestino. Portanto, já que a seca em si é um fenômeno natural, que você tem que conviver com ela, o fundamental é tornar essa estrutura produtiva mais forte e menos vulnerável aos efeitos da seca. Dito essas questões, essa breve revisão dos pontos que vimos nas aulas anteriores, vamos partir para discutir a proposta que Celso Furtado apresenta para retirar a região do Nordeste, da situação de grande atraso frente às transformações que estavam acontecendo no Centro-Sul do país. Então, ele estabelece um plano de ação que é estruturado em termos de 4 metas básicas. A primeira meta, e que certamente é a meta de maior alcance, é modernizar a estrutura industrial do Nordeste. Ele expressa essa meta nesse item A partir da seguinte descrição: intensificação dos investimentos industriais, visando criar no Nordeste um centro autônomo de expansão manufatureira. Ou seja, ele está propondo criar no Nordeste um núcleo industrial moderno, quase que como, repetindo, em menor escala, aquele núcleo industrial do Centro-Sul do país que tinha ganho uma grande dimensão e tinha se modernizado e se tornado muito mais diversificado e complexo recentemente, a partir principalmente dos governos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek. Então, essa é a meta, a primeira meta, não é à toa que é a primeira meta, porque é ela que representa a ideia de que o Nordeste tem que superar a etapa primária exportadora e tem que entrar com firmeza na etapa industrial. Essa transformação da economia do Nordeste em direção à economia industrial. Sobre isso, no diagnóstico, o Celso Furtado traz uma ideia
que está em outros documentos dele também, é que, inclusive, ajuda a desmistificar algumas ideias que existem sobre o pensamento de Celso Furtado. Ele diz, olha, eu não sou contra uma economia exportadora. Principalmente nos primeiros estágios do desenvolvimento, a forma de a economia começar a crescer, a economia de uma região ou de um país, é através de exportação. E quase sempre são de atividades primeiras mesmo, de produtos de atividades primárias. Ou seja, desse país, essa região, se vincular aos circuitos de comércio internacional. Entretanto, ele vai dizer, isso está lá na formação econômica do Brasil, está no GTD também, é que nem sempre esse caminho está aberto para regiões. Ora, se as exportações daquela região não vem tendo um bom desempenho, não vem crescendo suficientemente para impulsionar o desenvolvimento daquela região, então aquela atividade não é mais uma alternativa para aquela região. Mas não apenas isso. Não se trata apenas das atividades exportadoras crescerem. Depende também se essa atividade exportadora ainda dá conta de fazer avançar a economia daquela região. Então, ele fala nesse documento, fala naquele artigo pioneiro dele sobre formação de capital e desenvolvimento da capital e desenvolvimento econômico. Ele fala que crescer através da exportação de produtos primários é o caminho mais barato e mais rápido que existe. Mais barato em que sentido? Que envolve volumes de investimentos menores do que a industrialização, por exemplo. Então, ele não é contra crescer através da exportação de produtos primários. Entretanto, ele pondera, ele diz que nem sempre esse caminho está aberto, ou seja, existe a possibilidade de crescer através das exportações de produtos primários, e nem sempre é suficiente para dinamizar a economia de uma região. Então, se nos primeiros estágios crescer através da exportação de produtos primários é uma alternativa, mas na medida que aquela economia vai crescendo, vai ganhando uma densidade, ela precisa se transformar na economia industrial. É isso que ele está pensando para o Nordeste. Não dá mais para ir por aqui pela exportação de produtos primários. Temos que criar um centro autônomo de expansão manufatureira. Esse é o primeiro ponto aí que ele coloca sobre a estratégia de desenvolvimento do Nordeste. Tem uma menção aqui, né, nessa primeira meta, que vai dar espaço para muita crítica ou para muita polêmica. Porque ele estabelece como meta criar um centro autônomo. Autônomo em que sentido? Isso gerou muita polêmica, muita incompreensão. A princípio, seria autônomo em relação ao núcleo industrial que tinha acabado de se formar na região Centro-Sul. E aí algumas pessoas dizem isso é irrealista, que esse centro industrial moderno que deve ser estabelecido no Nordeste, ele tem que ser complementar e, sob certo sentido, uma extensão do centro industrial que já existe no Centro-Sul do país, e não autônomo. Então, isso vai dar uma margem para uma polêmica muito grande. Durante muitos anos se discutia sobre isso. Bom, a segunda meta era a transformação
da economia agrícola da faixa úmida. Como eu falei para vocês, em aula anterior, basicamente, a economia agrícola da faixa úmida do Nordeste, ainda hoje, mas naquela época ainda mais, significa cana-de-açúcar. Então, ele fala transformação da economia agrícola da faixa úmida. Então, significa, de um lado, modernizar a atividade canavieira, aumentar a produtividade da atividade canavieira, para liberar terras para que a produção de alimentos saia do semiárido e venha para a faixa úmida. Ele apresenta essa segunda meta como sendo uma meta auxiliar da primeira meta. Já que vai industrializar e que vai formar uma força de trabalho urbana com forte emprego industrial nas principais capitais do Nordeste, é preciso ter uma atividade agrícola de suporte para essa industrialização. A oferta de alimentos não poderia ficar dependendo da produção do semiárido, muito sujeito à seca. Até porque havia um diagnóstico que os alimentos do Nordeste eram mais caros, e isso forçava para cima os salários do operariado do Nordeste, da força de trabalho urbana, e isso tiraria competitividade da atividade industrial no Nordeste. Se pretende expandir a produção industrial, é necessário modernizar a atividade agrícola para dar apoio a essa expansão industrial. Vocês percebam que isso é puro Davi Ricardo, né? Que estabelecia a ideia de que era necessária uma produção de gêneros alimentícios eficiente a custos baixos, e sem isso os salários seriam pressionados e a atividade manufatureira perderia competitividade. Mas aqui também tem algumas ideias de Arthur Rios e de outros autores, no sentido de que, caso se modernizasse a atividade canavieira, no sentido de, por exemplo, dobrar a produtividade da cana-de-açúcar, seria possível manter o nível de produção da cana-de-açúcar utilizando metade das terras, disponibilizando a outra metade das terras que até então eram ocupadas pela cana-de-açúcar, pela produção de gêneros alimentícios. E, na verdade, em torno dessa ideia, estava uma proposta embutida de reforma agrária. Afinal, essa produção de alimentos, tradicionalmente no Nordeste, é feita por quem? Pela pequena agricultura familiar. Então, seria, por trás dessa ideia de transformação da economia agrícola da faixa úmida, há uma proposta de liberar terras para a reforma agrária na faixa úmida, que nem é explicitada no GTDI na ideia da reforma agrária, dado que é um tema muito polêmico e que se viesse à luz, simplesmente poderia bloquear a política de desenvolvimento para o Nordeste. Não é isso? Essa é a proposta número 2. A proposta número 3 era de uma transformação progressiva da economia do semiárido. Eu falei para vocês também, em aula anterior, a ideia de que a economia semiárida, da economia agrícola semiárida, basicamente é a economia pré-capitalista, com relações de produções muito arcaicas, em que os gêneros alimentícios são produzidos nas chamadas terras baixas,
em sistemas de parceria, de mediação entre o vaqueiro, entre o trabalhador rural e o proprietário de terra. E aquelas atividades eram desenvolvidas com nível de produtividade muito baixo. Quando vinha a seca, essa produção era dizimada. E os agricultores que não tinham reservas, porque eram muito pobres, entravam num processo de empobrecimento absoluto, de passar fome mesmo, constituindo aquelas enormes massas de trabalhadores, que era o chamado de flagelado da seca. Haveria um núcleo monetário na economia agrícola semiárida, que basicamente era dedicado à pecuária e para a produção de algodão. Mas a seca atingia fortemente esse setor mais frágil de produção de gêneros alimentícios. Então, qual é a proposta? É reordenar essa economia agrícola semiárida. De um lado, levar essa produção de alimento para a faixa úmida, como dissemos no item anterior. E, no caso, as atividades que ficariam semiáridas seriam atividades mais adaptadas ao clima semiárido, já que naquele momento ele não prevê ainda de uma forma mais acabada os projetos de canais de irrigação, que vão começar depois da elaboração dessa proposta. Salvo engano, não tenho certeza absoluta. Então, é uma transformação progressiva, porque, na prática, significa deslocar massas de população, seja para a reforma agrária da faixa úmida, seja para as zonas de expansão da fronteira agrícola no Nordeste. Ele tem um diagnóstico que existe um excedente estrutural de mão de obra no semiárido, que teria mais gente no semiárido que as condições ecológicas permitiriam sustentar em condições dignas. Então, essa reorganização ela tem que ser progressiva, porque ela significa movimentação de força de populações. E a quarta proposta é complementar essa proposta C. Da mesma forma que a proposta B, a linha de atuação, ou meta B, ela é subsidiária à proposta A proposta D é subsidiária à proposta C. Então, é a ocupação da fronteira agrícola no Nordeste em direção às terras úmidas do Maranhão, chamado Meio Norte. Depois vai se ver que não será apenas no Maranhão, vai ser também no sul do Piauí, no oeste da Bahia, deslocando aqueles excedentes populacionais que sairiam do semiárido e buscariam novas alternativas de sobrevivência. Então, resumindo o plano de ação do GTDN, industrializar o Nordeste, transformar a economia agrícola faixa úmida e fazer a reforma agrária, levar a produção de gêneros alimentícios para lá, para ter uma oferta mais garantida e mais barata de alimentos, e resolver a questão também camponesa, reorganização da economia do semiárido e ocupação da fronteira agrícola do Nordeste. Veja que com essa proposta, ele vai contemplar todo o território nordestino, com os núcleos industriais em torno das principais capitais, a faixa úmida, onde tem a cana-de-açúcar, a região semiárido, que ocupa mais da metade do território nordestino, e as zonas úmidas
que ele fala principalmente do Maranhão, mas depois vai, vai ser também Piauí e oeste da Bahia. Então, é uma proposta muito abrangente de desenvolvimento regional. Certo? Pois bem, um aspecto importante é como o GTD trata da questão do excedente de mão de obra. Tá certo? Basicamente, como é que essa política de desenvolvimento vai tratar da chamado desemprego e subemprego tão marcante na economia do Nordeste. De um lado, através desse deslocamento da fronteira agrícola para o Maranhão, de outro lado, através dessa reorganização da economia agrícola da faixa úmida, e, de outro lado, ele também deposita alguma fé na expansão urbana que vai ter no Nordeste a partir da sua industrialização. Não, ou seja, a intensificação dos investimentos industriais não cria, além de expandir os empregos, atividade industrial, tem um efeito multiplicador sobre a economia urbana e vai dar oportunidade para as pessoas se ocuparem nas atividades de comércio, de serviço, do setor público e outras atividades. Talvez ele tenha sobreavaliado, superestimado o efeito que essa industrialização teria sobre o emprego. Porque a industrialização, de fato, avançou, mas não a ponto de equacionar essa questão do subemprego da mão de obra no Nordeste, ainda hoje, mais da metade da força de trabalho do Nordeste ainda se ocupa no setor informal. Então, esse é um ponto interessante, pessoal, porque os neoclássicos dizem, não, se investir em recursos humanos, isso vai desenvolver o Nordeste, porque as pessoas mais qualificadas têm mais produtividade, etc. Isso aumenta até, concorre para aumentar o PIB e para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Claro que todos somos favoráveis a investimento em educação, e tanto por uma questão de cidadania, como por uma questão de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas esse discurso é falseado, né? Mas esse discurso é falseado. Por que é falseado? Essas pessoas vão trabalhar onde? Onde é que vão surgir empresas? Empresas para empregar essas pessoas? Qual é o crescimento econômico que vai dar conta de empregar essas pessoas? Então, a abordagem neoclássica parte desse viés de dar pouca importância aos aspectos de acumulação e de expansão da demanda para poder dar conta de ocupar as várias pessoas. Como o autor já disse, olha, achar que as pessoas vão resolver por conta própria ou através de investimentos em recursos humanos a questão do emprego e da sua ocupação, é acreditar que as pessoas que estão morrendo afogadas podem se salvar puxando os seus próprios cabelos. Descabido, principalmente uma economia como a do Nordeste, que tem um subemprego estrutural tremendo. Vocês sabiam que a economia que a região sul do país, que tem uma população muito menor do que o Nordeste, o Nordeste tem cerca de 27% da população brasileira, e o Sul tem cerca de 18%, até tenho aqui os dados da população, vou
Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. O Nordeste tem uma população, em 2020, de 57 milhões de pessoas. Maior do que qualquer outro país na América do Sul. Acho que maior até do que a Colômbia, que é o segundo país em população. E a região sul tem uma população de 30 milhões de pessoas. O Nordeste tem 27% da população brasileira, a região sul tem 14%. O Nordeste tem quase o dobro da população do Centro-Sul. E a região da região sul. Entretanto, tem mais pessoas empregadas na região sul do que na região nordeste. Não é só a educação que vai resolver isso. Não é? Você tem um desenvolvimento econômico, empresarial, que dê conta de gerar mais oportunidades de emprego. Mas isso foi só uma observação, né? Foi só uma observação. Pois bem, mas voltando aqui ao GTDN, então nós temos essa situação que é proposta por Celso Furtado, para implementar essas propostas. Vai ser criada a SUDENE, e Celso Furtado é nomeado seu primeiro presidente, e ele começa, então, a organizar a SUDENE para realizar seus projetos, para executar suas propostas. São criados planos trienais de investimentos para estabelecer quais eram as prioridades, o que se faria a cada 3 anos, numa experiência de planejamento das mais exitosas da história do Brasil e que é muito estudado em todo o mundo. Pois bem, em termos industriais, o que é que o GTDN propõe? Como eu falei para vocês, em parte, ele olhou o que estava acontecendo no Centro-Sul do país, através daquele conjunto de novos investimentos que estavam sendo implantados, né? Da grande siderúrgica, da indústria automobilística, do material elétrico, construção naval. Ele viu a transformação industrial que a região Centro-Sul teve, e ele disse, olha, o que é disso que caberia no Nordeste? E aí ele vai propor algumas áreas de investimentos industriais. De um lado, ele viu o que significou a implantação da grande siderúrgica, da Companhia Siderúrgica Nacional, em termos da implantação da indústria moderna no Centro-Sul do país. Então, de um lado, eles, olha, já cabe no Nordeste uma indústria siderúrgica de grande porte. E nada seria tão importante para o desenvolvimento industrial quanto a implantação dessa indústria siderúrgica. Por quê? Ele estava a par de tudo que se discutia ali na economia do desenvolvimento naquela época. E aí ele vai recorrer àquelas ideias de Richman, de efeito para frente e efeito para trás. E a indústria siderúrgica, dentro do marco da segunda revolução industrial, é aquela que tem mais efeitos germinativos para frente e para trás. Inclusive sobre a indústria mecânica. Ele viu que a Companhia Siderúrgica Nacional, a grande siderúrgica brasileira, significou em termos de viabilizar a implantação da indústria automobilística no Brasil. Ele ainda não concorda que já daria para implantar a indústria automobilística no Nordeste naquela época, mas já abriria um espaço para a indústria mecânica.
mecânicas, não de carro de passeio, mas uma indústria mecânica de implementos agrícolas, por exemplo, de tratores e implementos agrícolas. Então, essa seria uma segunda linha de investimento industrial que ele propõe. É uma época também que começa a se conhecer melhor as riquezas minerais do Nordeste. Até então, o nível de conhecimento era muito baixo. Então, a terceira linha de investimentos que vai propor para o Nordeste, ele vai agregar em torno dessa ideia de indústrias transformadoras de matérias-primas locais. Sejam matérias-primas minerais, sejam matérias-primas agrícolas. E aí ele já está contemplando, inclusive, uma área muito importante para a Sergipe, que é a ideia de fertilizantes da indústria de cimento, os chamados minerais não metálicos, né? Calcário e outros insumos, nutrientes, né? Fundamentais para essa indústria. E, de outro lado, também uma indústria que viesse a utilizar as fibras regionais, além de algodão. E, finalmente, a quarta linha de intensificação de investimentos industriais seria reforçar a indústria têxtil, que vinha perdendo aceleradamente a competição para a indústria têxtil do centro-sul do país, tanto do Rio e de São Paulo, quanto de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Que era a principal atividade industrial do Nordeste, e que vinha se desmantelando muito rapidamente, porque a produção têxtil daqueles estados vinha entrando de uma forma muito rápida no mercado regional e ocupando espaço que era até então ocupado pela indústria têxtil do Nordeste. Bom, então, tem um outro ponto que eu quero tratar com vocês, porque não sei se eu tratei de uma forma suficiente, que é a ideia do comércio triangular. Eu falei para vocês que, além das desvantagens que o Nordeste acumulou ao longo do tempo em relação ao Centro-Sul, Celso Furtado destaca algumas relações entre o Nordeste e o Centro-Sul que eram desfavoráveis à região Nordeste. Como se ele quisesse dizer, olha, o Nordeste tem uma série de desvantagens em relação ao Centro-Sul, acumulou essas desvantagens, mas a política de desenvolvimento agrava isso. Agrava na medida em que, basicamente, ela apoiou a industrialização centrada no Centro-Sul do país. O conjunto de investimentos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek está muito concentrado no chamado eixo Rio e São Paulo, com exceção da Chesf, né? Acho que foi não sei se foi no governo Dutra ou se já foi no governo Getúlio Vargas, que é a primeira grande hidrelétrica estatal. Pois bem, e aí ele exemplifica essas relações desiguais entre as regiões através da ideia do comércio triangular. O triângulo é composto de 3 vértices: a economia do Nordeste, a economia do Centro-Sul e o resto do mundo, basicamente
a Europa Ocidental e os Estados Unidos, que eram os maiores parceiros comerciais do Brasil. Como o Nordeste tem basicamente uma economia primária exportadora, exporta bastante algodão, açúcar, cacau, etc., para o resto do mundo. Ele vende para o Centro-Sul, mas continua vendendo muito para o resto do mundo. Mas também, por ser uma economia primária exportadora, o Nordeste não importa muito do resto do mundo. Porque aquilo que o Nordeste poderia importar do resto do mundo, a política de desenvolvimento prioriza que se compre dentro do país. A política de substituição de importações. Então, os produtos industrializados que já existissem dentro do país deveriam ter prioridade. E aí o Nordeste importa isso de onde? Do Centro-Sul e não do resto do mundo. Quer dizer, importa também o resto do mundo, mas de uma forma tal que o Nordeste tem um superávit comercial com o resto do mundo. Exporta para o resto do mundo menos do que importa do resto do mundo. Entretanto, a relação do Nordeste com o Centro-Sul é deficitária. Por quê? O que é que o Nordeste exporta para o Centro-Sul? Açúcar, alguns produtos primários a mais, algodão e um certo leite, mas principalmente isso. Algodão, açúcar e mais alguns outros produtos. E o que é que o Centro-Sul exporta para o Nordeste? Tudo. Claro que eu estou simplificando. Uma diversidade de produtos muito grande. E num volume muito maior. Então, o Nordeste tem um déficit comercial com o Centro-Sul, exporta para o Centro-Sul bem menos do que importa do Centro-Sul. E o Centro-Sul? O Centro-Sul exportava até mais do que o Nordeste, porque exportava café, né? Que tem um volume maior de exportação, bem maior do que o açúcar e o algodão. Entretanto, o Centro-Sul importa muito do resto do mundo. Por quê? Porque está se industrializando. Compra máquinas, equipamentos, insumos, além de que o mercado consumidor está crescendo muito rápido, uma diversidade também de bens de consumo. Então, o Centro-Sul tem um déficit com o resto do mundo. Exporta para o resto do mundo menos do que importa do resto do mundo. E tem mais, aquilo que ele importa do resto do mundo, em grande parte, é subsidiado, com taxa de câmbio favorável, porque são máquinas, equipamentos e insumos industriais. E aquilo que o Nordeste importa do Centro-Sul, em grande parte, é subsidiado também para o Centro-Sul, já que aquela indústria é protegida da competição com os produtos importados. Então, Celso Furtado diz o seguinte, olha, na prática, é como se aqueles dólares que o Nordeste gera e não usa, é utilizado pelo Centro-Sul. Então, o Nordeste está fornecendo recursos para fortalecer ainda mais a economia do Centro-Sul. Sendo que isso, inclusive, se dava em termos favoráveis ao Centro-Sul. Porque o Nordeste tinha que comprar produtos do Centro-Sul, mesmo que fossem mais caros do que os produtos do resto do mundo. Porque não podia comprar produtos com similar nacional, a não ser com sobretaxa muito alta. Então, ele faz essa conta e diz que isso significou uma transferência de muitos bilhões, eu não me lembro exatamente o montante, da região do Nordeste para o Centro-Sul. Ou seja, o Nordeste, além de ter desvantagem em relação ao Centro-Sul, está fornecendo recursos para que o Centro-Sul se industrializasse e se desenvolvesse. Essa é a ideia do comércio triangular. Então, vejo que por trás dessa ideia, ele está dizendo, olha,
É como se o Centro-Sul estivesse explorando a região Nordeste. O que vocês acham dessa ideia? Não há dúvida que toda a política de desenvolvimento daquela época era voltada principalmente para a industrialização. E quem concentrava esses benefícios era a região Centro-Sul. Isso, sem dúvida, agravava a situação do atraso do Nordeste. Pois bem, então, Celso Furtado apresenta esse plano de desenvolvimento do Nordeste, ele é aprovado, é criada a SUDENE, e começam a ser criados instrumentos para a política de desenvolvimento regional do Nordeste. São muitos instrumentos, mas tem um instrumento que se destaca dos demais. Chamados incentivos fiscais para investimento no Nordeste. Inicialmente, eles ficaram conhecidos como mecanismo do 3418, que eram artigos de lei. Artigos 34, de uma lei tal, de 1961, e um artigo 18 de uma lei de 1963. Portanto, eram conhecidos as empresas que procuravam se favorecer dos incentivos disciplinados por esses artigos de lei. Pois bem, e o que é que esse mecanismo 3418 estabelecia? Ele estabelecia que as empresas poderiam direcionar um montante do imposto de renda que elas pagariam ao governo federal anualmente, redirecionando esses recursos para investir no Nordeste. Então, a empresa já iria pagar esses recursos ao governo federal como imposto de renda. Suponhamos que a empresa tivesse 10 milhões a pagar de imposto de renda. Ele poderia destacar desses 10 milhões, 3, 4 ou 5 milhões para criar uma subsidiária no Nordeste. Ou seja, esse dinheiro sairia quase que de graça para a empresa, porque ela já pagaria aquilo de imposto. Na verdade, com o tempo, isso iria se transformar em uma participação acionária do Banco do Nordeste. Esse 3418 depois se transforma em FINOR, Fundo de Investimento do Nordeste. Pois bem, o fato é que, com esses incentivos do 3418, depois de FINOR, e de outros incentivos que foram criados, como, por exemplo, as indústrias que fossem estabelecidas no Nordeste não pagariam imposto de importação sobre equipamento. As indústrias que se instalassem aqui também não pagariam imposto de renda sobre o lucro das empresas que operassem aqui no Nordeste. O nível de incentivo era tão grande que isso tornou muito atrativo investir no Nordeste. Um levantamento feito no final dos anos 60 dos investimentos que foram realizados no Nordeste durante essa década, apenas 25% era de recurso próprio da empresa. Cerca de 45% era desse mecanismo 3418 e outras parcelas eram ou do BNDES, o Banco Brasil, bancos oficiais, ou de financiamento externo. Com 25% do capital necessário,
a empresa conseguiria realizar o investimento. Não precisaria dispor dos 100%. E isso afetava a rentabilidade do empreendimento. Aumentava muito a lucratividade dos investimentos. O que aconteceu? As empresas vieram de montão para o Nordeste. O governo estava incentivando que as empresas viessem para o Nordeste. E que empresas eram essas? Em geral, não eram empresas nordestinas, porque nossa estrutura empresarial era acanhada e não tinha como se inserir muito nessas políticas de incentivo. O grosso desses investimentos eram de empresas que estavam sediadas na região Sudeste e Sul, no chamado Centro-Sul. Sejam empresas nacionais, sejam empresas internacionais que tinham a sede no Brasil, no Centro-Sul. E aí foi uma avalanche de investimento. Foi uma avalanche de investimento no sentido das principais empresas do Brasil desfrutaram desses incentivos e vieram para o Nordeste. Tinha um professor meu, chamado Adriano Dias, ele dizia, se a empresa tiver o nome Nordeste no nome, ou se tiver Nordeste no nome, é porque ela não é do Nordeste. Porque era a Ford do Nordeste, a General Motors do Nordeste, a Philips do Nordeste, a BASF do Nordeste. Eram empresas que já nacionais ou internacionais, mas que já tinham a base no Centro-Sul, que criavam uma filial na região Nordeste, criavam uma empresa própria no Nordeste, né? E aí colocava a Santista do Nordeste, BASF do Nordeste, General Motors do Nordeste, etc. E tal. Para desfrutar desses incentivos fiscais e complementarmente conquistar o mercado do Nordeste. Então, um economista chamado Raimundo Moreira, ele vai dar, na verdade, cidade é de Chico de Oliveira, Francisco de Oliveira, ele vai mostrar que esses investimentos da política de incentivo da Sudene mudou a estrutura industrial do Nordeste. Mudou radicalmente a estrutura industrial do Nordeste. E criou a chamada nova indústria do Nordeste. Tanto que essa indústria que foi criada pela Sudene era chamada a nova indústria do Nordeste. Só para ter uma ideia, só para dar uma ideia para vocês, antes da política de incentivo, em 1959, a indústria têxtil sozinha representava 24% do setor industrial do Nordeste e cerca de 30% do emprego industrial do Nordeste. E a indústria da cana-de-açúcar e outras indústrias alimentares representavam 30% da produção industrial e 30% do emprego. Ou seja, quando você juntava a indústria têxtil e a de produtos alimentícios, você tinha quase 60% da estrutura industrial do Nordeste, não é? Fora isso, você tinha alguma indústria, a indústria de cimento, que tinha de minerais não metálicos, que respondia por 8%, e uma indústria química que respondia por 16% a 17%. Eram os grandes setores industriais do Nordeste. Pois bem, o que acontece? Essa estrutura industrial ela vai mudar radicalmente
com a política de incentivo da SUDENE. Vou mostrar isso aqui para vocês nessa tabela. Deixa eu aumentar um pouquinho. As chamadas indústrias tradicionais, vestuário, calçados, produtos alimentares e textos, representavam cerca de 70% da produção industrial e quase 80% do emprego industrial no Nordeste. Pois bem, dos investimentos que aconteceram ao longo dos anos 60, incentivados pela SUDENE, essas indústrias tradicionais só receberam 30% dos recursos e 45% do emprego, dos novos empregos. Tá certo? Quando ela tinha quase 80% da estrutura industrial. Por outro lado, aquilo que eles chamavam de setor dinâmico, que eram os bens intermediários, ou a indústria de bens de capital e de consumo durável, que tinha um peso bem menor na estrutura do Nordeste, representava cerca de 30% da estrutura industrial, receberam 70% dos novos recursos. Principalmente, qual atividade? A indústria química, a indústria de minerais não metálicos, que envolve fertilizantes e fabricação de cimento, e a indústria metalúrgica. Tá certo? Então, há uma mudança muito grande do perfil industrial do Nordeste. E durante a partir desses investimentos, o Nordeste vai crescer de forma acelerada. Bom, ao lado dessa política de incentivos da SUDENE, as regiões brasileiras, o Nordeste especificamente, vão ser favorecidos por alguns programas nacionais de desenvolvimento da década de 70, chamado o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento do governo Médici e, principalmente, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do governo Geisel, chamado segundo PND. Por quê? Como nós vimos ao longo do curso de Economia Brasileira, para quem fez Economia Brasileira, esse segundo PND, principalmente, procurou reagir ao chamado choque do petróleo, que causou um déficit comercial muito profundo nas contas brasileiras. Era necessário fazer um processo intenso de substituição de importações, principalmente de produtos energéticos, né, produtos, e outros itens de insumos intermediários que pesavam muito na balança comercial brasileira. Então, o Brasil começou a investir muito. E, ao mesmo tempo, estimular o crescimento das exportações, principalmente do agronegócio. Então, o Brasil começa a investir em fertilizantes, começa a investir na produção de petróleo, começa a investir no Proálcool, né, no Programa Nacional do Álcool, e em vários insumos, riquezas minerais que iriam compor insumos importantes para a estrutura industrial brasileira. E o que acontece com esse tipo de recursos? Ora, o investimento tem que ir onde estão as jazidas, onde existe a base de recursos naturais, ou onde estão onde estão as terras favoráveis. Pois bem, e isso significou um volume grande de investimentos direcionando para as várias regiões brasileiras.
inclusive para o Nordeste. E, em grande parte, desses investimentos eram feitos por empresas estatais, como a Petrobras Mineração, uma fábrica de fertilizantes do Nordeste, a Fafem, que depois foi privatizada. E esses investimentos vão concorrer ainda mais para transformar a estrutura industrial do Nordeste. Raimundo Moreira vai dizer o seguinte, que os principais investimentos que vão acontecer no Nordeste, tanto pela essa política da Sudene como por esses planos nacionais, são investimentos na área de bens intermediários. Insumos da indústria química, da indústria petroquímica, fertilizantes, minerais não metálicos. E quem vai ser um grande beneficiário dessas políticas? O pequeno Sergipe, que vai receber investimentos na área de exploração de petróleo e gás, na produção de fertilizantes nitrogenados, vai instalar a unidade de processamento de gás natural, um PGN, o Tercarmo, para fornecer gás para a indústria de fertilizantes, para que o Brasil diminuísse a sua dependência do Norte e Sergipe. Entre 1970 e 85, é possivelmente o estado que mais cresceu no Brasil. Imagine um estado que tinha, em termos de estrutura industrial, indústria têxtil, confecção, fábrica de cimento, e veio aparecer esses grandes investimentos do sistema Petrobras. Investimentos superiores a 200, 300 milhões de dólares na época. Agora, eu não sei exatamente esse montante, depois a gente pode recuperar. É uma mudança radical na estrutura industrial do Nordeste, mas isso aconteceu em Sergipe, aconteceu na Bahia, depois teve o polo de Camaçari. Então, essa política de desenvolvimento da Sudene, junto com esses grandes projetos de desenvolvimento nacional, causam uma mudança estrutural na economia do Nordeste, e outros conjuntos de investimentos vão também para a região sul. É criada também a Zona Franca de Manaus, que recebe um conjunto outro de investimento. Também há uma política de desenvolvimento regional para a região norte, principalmente com a Zona Franca de Manaus. Isso vai ter efeito concreto. Embora as desigualdades regionais continuem muito elevadas no Brasil, como a gente viu, mas ela tem, nesse período, entre 1970 e 1985, uma fase de redução das desigualdades. No caso do Nordeste, através desses dois vetores. De um lado, a política de incentivo fiscal da Sudene, que motivou as empresas sediadas no Centro-Sul virem para o Nordeste. Segundo, através dessas políticas setoriais dos planos nacionais de desenvolvimento, em que boa parte desses investimentos, inclusive de estatais, são direcionados para a região Nordeste. No caso de Sergipe e Bahia, por exemplo, isso foi uma radical transformação na estrutura produtiva. Não é? E isso fez com que a economia urbana do Nordeste mudasse muito. Porque com esses investimentos industriais, com esse crescimento da atividade industrial, as cidades crescem, isso repercute sobre comércio, sobre serviços, sobre arrecadação, e se repercute sobre a arrecadação, repercute também sobre o tamanho de governo, sobre o funcionalismo público, não é isso?
e se expande também, e as cidades do Nordeste se transformam. Aracaju tem uma transformação radical nesse período. Isso faz com que as desigualdades regionais caiam um pouco, caiam até significativamente, mas continuem ainda muito elevadas. A região Sudeste ainda vai continuar com mais de 50% do produto industrial brasileiro. Mas há uma certa redistribuição das atividades. Isso dentro daquele ciclo de crescimento que o Brasil passou no pós-guerra, do final da Segunda Guerra Mundial até meados dos anos 80, quando a crise da dívida externa e o descontrole inflacionário e a crise das finanças públicas leva ao esgotamento daquele ciclo desenvolvimentista do Brasil. Não é? Entre o final da Segunda Guerra Mundial até meados dos anos 80, o Brasil é um dos países que mais cresce no mundo. E esse ciclo é interrompido. Não é? Obrigando o país a fazer uma série de ajustes por causa da crise no balanço de pagamento, e aí o país vai transitar daquela política desenvolvimentista e vai fazer abertura comercial e financeira e vai adotar políticas liberais, econômicas liberais de redução do papel do Estado na economia. E aí esse conjunto de políticas que a gente falou aqui é abandonado. Não é? É abandonado. Tá certo? Bom, nós vamos parar por aqui hoje. Tá certo? O fato é que nesse período que vai de 70 a 85, é um período em que as regiões mais pobres crescem mais do que as regiões mais ricas. E uma boa parte das atividades modernas da economia brasileira se deslocam para novas regiões, atividades essas que estavam extremamente concentradas no chamado eixo Rio de São Paulo. É verdade que isso foi feito, há muito questionamento com algumas políticas, que elas foram políticas que foram direcionadas para a grande empresa. Essas políticas de incentivo para a SUDEM não eram direcionadas para as pequenas empresas. Somente empresas de capital aberto poderiam participar das políticas de incentivo. Como também esses grandes polos industriais que foram implantados na região Nordeste também não era para contemplar a empresa pequena. Como é que as pequenas participavam? Em geral, porque aqueles grandes projetos expandiam a renda dos estados e das cidades, e isso abria espaço para as pequenas empresas de comércio, serviços e de atividades industriais também. Isso foi interrompido, então, a partir dos desdobramentos da chamada crise da dívida externa do Brasil no início dos anos 80. Mas que o Brasil ainda permanece apresentando taxa de crescimento significativa, mais ou menos até meados dos anos 80, mas aí começa a haver um processo de descontrole inflacionário e nas contas públicas e no balanço de pagamento, que obriga o Brasil a abandonar aquela política de desenvolvimento e as políticas regionais de desenvolvimento. Né? E a partir dos anos 90, com a hegemonia das políticas liberais, praticamente se abandonam aquelas políticas de desenvolvimento regional. Tá certo? E aí, na medida que o Estado Nacional recua na sua atuação
de política de desenvolvimento, vai acender a chamada guerra fiscal entre os estados, os governadores pressionados pela população para gerar oportunidade de emprego, vão ofertar incentivos fiscais estaduais, na chamada guerra fiscal, que aqui no caso de Sergipe o instrumento está disciplinado no chamado PSDI, Política Sergipana de Desenvolvimento Industrial. Então, isso vai encerrar um período de desenvolvimento regional brasileiro. Bom, pessoal, como eu falei, vou encerrar agora, vou parar a gravação, a gente vai conversar rapidamente. Na aula de quinta-feira, eu vou passar um outro texto de Leonardo Guimarães, que ele vai tratar desse período da década de 70 e 80. Tá certo? Então, a gente deu conta desse período da chamada política de desenvolvimento regional.